Todos nós estamos seguindo um de dois caminhos possíveis. Um caminho conduz à vida e o outro caminho conduz à destruição. Qual dos dois caminhos você está seguindo? Não é por acaso que Salmo 1 é o primeiro salmo da Bíblia. Com apenas 6 versos, ele é um dos salmos que revela um segredo oculto àquele que medita a Escritura Sagrada. Ao longo desse vídeo, vamos decifrar verso a verso esse misterioso salmo de apenas 6 versículos e descobrir qual é esse grandioso segredo? E o mais importante, não só vou revelar esse segredo para você, como aplicar esse segredo na sua vida de forma prática. Você vai descobrir aqui junto comigo que esse salmo revela algumas questões mais profundas da humanidade, como, por exemplo, como devemos nos comportar verdadeiramente para ter uma vida feliz? Quantos caminhos existem para qualquer pessoa aqui na Terra? E, por fim, qual é o destino de todas as pessoas do mundo? É profundo, não é mesmo? Esse poderoso texto mostra que tem apenas dois caminhos para se viver uma vida, e eu vou revelar esses caminhos ao longo desse vídeo. O salmo basicamente se divide em três principais partes. A primeira parte é do verso 1 ao verso 2, onde mostra o justo e o seu comportamento. O verso 3 mostra o justo e as suas bênçãos, e o verso 4 mostra o ímpio e o seu destino. Tá preparado? Mas antes de falar sobre esse incrível e misterioso salmo, eu peço que, se você quiser continuar estudando a Bíblia comigo, estudando temas profundos, se inscreva aqui no canal, clicando aqui no botão de se inscrever e também curte esse episódio, deixe o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas, que mais pessoas conheçam a profundidade desse salmo também. Agora sim, vamos para o primeiro verso do salmo número 1. Todos os versos eu peguei da Nova Almeida atualizada, a versão NAA da Bíblia. A gente vai fazer alguns paralelos com outras versões, mas o primeiro verso fala o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Nossa, esse verso, para começar, percebe que ele tem três principais partes nesse verso, e a gente vai desvendar em outra tradução da Bíblia, King James. Mas antes disso, vamos desvendar a palavra felizes. E na Bíblia ela aparece como abençoado, verdadeiramente realizado, ou até mesmo bem-aventurado. Quando você ouve lá em Mateus 5, bem-aventurado, pode ser considerado felizes também, tá? Depende da tradução, mas a essência é a mesma. Então, felizes pode significar abençoado, ou seja, abençoados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Em palavras mais simples, feliz é a pessoa que toma cuidado com as influências que coloca dentro do seu próprio coração. Em outra tradução, a gente tem três principais aspectos que seria andar com as pessoas, parar no caminho das pessoas e sentar ao lado das pessoas. O primeiro verso na versão King James diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro a pessoa começa a andar nas ideias erradas, então ela começa a escutar as ideias erradas. É como alguém dizendo para você: não precisa obedecer Deus, faça apenas o que te dá prazer, siga o seu próprio coração. Então você vai ouvindo aquelas colocações daquelas pessoas que aqui estão sendo chamadas de ímpias. E o segundo é o parar. É a segunda parte do verso que diz o seguinte: nem se detém no caminho dos pecadores. Então você se detém significa começar a andar ou começar a adotar o estilo de vida. Então, é feliz, abençoado aquele que não anda no caminho dos pecadores. O primeiro, então, você anda, começa a ouvir as coisas da pessoa. No segundo, você vai andar nos caminhos, ou seja, vai começar a adotar aquele estilo de vida, ou seja, ouça o seu coração. Beleza, vou ouvir meu coração. Meu coração diz que é para eu começar a comer tudo que eu ver pela frente. Gente, eu vou confessar para vocês que eu gosto de comer, eu sou um pouco guloso.
Tem que confessar isso. Então, se eu for seguir o meu coração, ele vai mandar eu comer 2 pizzas por dia. Então, não é um bom. Ali a Bíblia diz: nem se detenha no caminho dos pecadores. Ou seja, se eu for ouvir, seguir o meu próprio coração e fazer, se deter nesse caminho, eu vou começar a comer mais, nesse meu exemplo. E aí o que que acontece? A pessoa começa a andar, ouvir essas paradas, ouvir esses conselhos e começa a fazer. E na sequência, a gente vai ver o terceiro, mas lá em 1 capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso que Paulo quer dizer que se você anda com más companhias, com certeza você vai ser corrompido pelos costumes das más companhias. E o terceiro e último, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você ouve as coisas que as pessoas estão falando, os ímpios falando, você começa a se comportar como um ímpio, e agora você começa a achar isso tudo normal. Por exemplo, eu ouço que sigo o meu coração. Agora eu vou começar a me comportar seguindo o meu coração, que é coma 3 pizzas por dia. Vou começar a comer 3 pizzas por dia. E o verso conclui que agora eu estou confortável com o erro, ou seja, então para mim é normal comer 3 pizzas por dia. Então o verso fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho, ou seja, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não acha comum aquilo que os ímpios fazem. Então, é gradual. Você ouve, começa a praticar e se acomoda com aquilo. Fica aqui que no final a gente vai dar aplicações práticas de tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando um pouco da teoria, e aí no final do vídeo você vai ver coisas práticas para você colocar no seu dia a dia, tá bom? Segundo verso, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. E aqui vem um contraste. Se lá no primeiro verso ele diz o que não se deve fazer nos ímpios, e aqui no segundo verso ele conta o que se deve fazer. Então aqui o pelo contrário reforça o comportamento anterior que não deve ser feito. E o que então, Michael, deve ser feito? Meditar na palavra do Senhor, mas não um único dia, um só instante. Essa palavra diz dia e noite. Mas o que é meditar? Existe um livro chamado A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro tem um capítulo inteiro sobre meditação. Fala que a meditação, na verdade, é a busca de entender o texto. Ele classifica em 5 passos para você meditar na palavra de Deus. A primeira é você ler a palavra lentamente. A segunda coisa é refletir profundamente sobre as palavras que você está lendo. A terceira é imaginar a cena, a verdade bíblica. E a quarta é ouvir o que Deus deseja comunicar pessoalmente a você. A quinta é responder em oração e obediência ao Senhor. Ao contrário do que o mundo fala sobre meditação, ou seja, esvaziar a mente, ou até mesmo fazer práticas de meditação guiada, outras práticas, meditar na palavra de Deus é justamente o contrário. É ruminar, é rever, ler e tentar entender, conversar com Deus, pedir entendimento de Deus, orar, é fazer esforço para entender o que está escrito na palavra. É justamente o contrário de tudo que a gente conhece sobre meditação moderna. É como, por exemplo, alguém que quer mastigar muito bem um alimento. Então, ela mastiga várias vezes até absorver todos os nutrientes daquele alimento. E o justo, aqui no segundo verso, é que o justo leva a sua palavra para todas as áreas da sua vida. Terceiro verso. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Imagina que você é uma árvore plantada na beira de um rio. Se esse rio corre em muitas águas, logo você terá muita vida, muitas flores, você será forte, você será imponente, você terá muitos galhos e frutos. Agora, se esse rio estiver seco, você vai perder todos os seus frutos, suas folhas, seus galhos. Você pode até murchar
e morrer definitivamente, certo? O rio é a palavra do Senhor. Então, quanto mais perto a gente está na palavra do Senhor, mais vida teremos. Agora, quanto mais longe da palavra do Senhor, menos vida temos. Consequentemente, a gente pode até morrer. Sem essa água, acredite, você pode até achar que vai ficar tudo bem, mas você vai lentamente perdendo sua força, sua energia, como o rio, que não passa e irriga suas raízes. Quanto mais longe da água, menos vida você pode ter. É simples, mas não é tão óbvio. Calma aí. Quanto mais conectado com a palavra de Deus você está, menos suscetível ao pecado você vai estar. Ou seja, menos chance de desagradar o Criador do universo, ou seja, quem rega a sua árvore. Agora, se você está afastado do rio, se você está afastado de Deus, é mais simples de você ser dominado pelos seus erros, pelos seus pecados. O pecado, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, fala o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se você é dominado pelo pecado, logo o pecado leva à morte. Olha que interessante o contexto desse verso 3. A árvore, ela foi plantada na beira do riacho. Ela não nasceu ali por acaso. Ela foi colocada ali com alimento constante. Outra coisa, ela dá frutos no tempo certo. No tempo certo, não todos os dias. Cada coisa tem o seu devido momento, que demanda paciência. Muitas pessoas querem resultados rápidos, mas Deus não. Ele trabalha em processos longos. Imagina quanto tempo não demora para nascer uma árvore e ela crescer, por exemplo, uma figueira. Leva anos e anos para ela ficar imponente, como a gente vê. Uma figueira gigante demora anos. Então demanda paciência. Deus trabalha pacientemente na nossa vida. As suas folhas não murcham, diz o Salmo. Não é a ausência de problemas, e sim resistência durante o processo. Quando ligada às águas, a árvore suporta o processo e por isso suas folhas não murcham. Por fim, o que o salmista quer dizer com tudo prospera? Será que é sobre dinheiro, riquezas, status, bem material? Não. O salmista não quer dizer que prosperará em riqueza, em vida ganha. Ele quer dizer que a árvore está ligada ao rio e alimentada com o rio, ou seja, prosperará nos caminhos do Criador. Ou seja, tudo prosperará, remete a crescimento espiritual no Senhor. Verso 4: o mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. Aqui, o justo é comparado com uma árvore e o ímpio é comparado como palha. Então é um contraste. Você já parou para pensar na diferença entre uma árvore e uma palha? É exatamente isso que o salmista quer trazer. Enquanto a árvore, ela está em um solo fértil, sendo regada por águas abundantes, tem raízes profundas, ela está plantada firmemente, produz frutos e cresce continuamente. A palha, ela é seca, sem vida, não possui frutos, leve, sem estabilidade, não tem valor, não cresce e é frágil. Verso 5: no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Imagine o Bochecha sem o Claudinho, avião sem asa, fogueira sem brasa. Brincadeiras à parte, mas aqui o verso está dizendo o seguinte: você será condenado e separado do seu Criador, caso Deus julgue você como sendo um mal, um ímpio, ou seja, criatura sem Criador. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ser separado do meu Criador. Para mim, eu prefiro morrer, sinceramente. Eu prefiro que Deus tire a minha vida do que eu ficar separado dele, sabe? Eu amo demais o Senhor, amo demais ele, para ficar longe dele, das asas dele. Então é justamente isso que esse salmo tá dizendo, que se eu for uma pessoa, se eu for julgado uma pessoa má e ímpia, eu vou ser separado de Deus, sabe? É o juízo final caindo na minha vida. O pior não é nem ir pro inferno, o pior é ser separado do Criador.
Eu quero ficar perto do meu Criador, por isso que eu me esforço para ser uma pessoa justa. E esse verso, logicamente, diz que é uma prestação de contas diante de Deus. A versão RC69 diz mais ou menos o seguinte: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmo é o mesmo, porém muda algumas coisas. Aqui está dizendo que o ímpio, ou seja, o mal, não vai permanecer em pé diante do julgamento de Deus. E isso aponta para uma coisa muito importante, que é a salvação divina. E aí, o que é a salvação divina? Justamente a salvação desse juízo que Deus colocará sobre os ímpios. Então, lá em João, capítulo 14, verso 6, na versão NTLH, diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, de onde vem a salvação? A resposta é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Como eu tenho a certeza, então, da salvação, Michael? Então, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se eu quiser ser salvo, é por meio da fé que não é nossa, é Jesus que produz a nossa fé, é Deus que coloca a fé em nós e a gente pode ser salvo através da nossa fé e pela graça de Deus. Ou seja, não vem de obras, não é porque eu sou bom, que eu sirvo a igreja, porque eu estou fazendo vídeo para você ver, não. É porque Deus me deu a salvação através da fé que Ele colocou em mim. Por isso eu posso ser salvo do castigo eterno. É só por Ele, só por Jesus que a gente consegue ser salvo. Quanto mais você está perto do rio da vida, mais você consegue ser salvo. Chegamos no último verso. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o filho dos maus são a desgraça e a morte. Parece até o Game of Thrones aqui no final, né? A versão Ark, ela é um pouquinho diferente. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Por exemplo, eu sei que existe o presidente de um país, certo? Mas eu não o conheço pessoalmente, nunca cumprimentei o presidente. Já um pai, ele conhece o seu filho, ele ama, ele cuida, ele acompanha, ele abraça, ele se importa, ele protege o seu filho. E aqui a palavra conhecer, ela é muito profunda, porque significa justamente isso. Então Deus, na verdade, o Senhor, ele significa que ele vai nos cuidar, ele vai nos acompanhar, ele vai nos acolher, ele vai se relacionar conosco. E Deus, ele conhece pessoalmente aqueles que lhe pertencem. E aqui tem um contraste muito, muito profundo, que o caminho dos maus termina em destruição, porque ele está separado da fonte da vida. Deus, ele conhece o caminho dos justos, ou seja, ele não vê só o resultado final da justificação. Ele acompanha os erros, as lutas, as dúvidas, o sofrimento. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela vai cair várias vezes, mas o pai não olha para ela caindo, não olha para as quedas do seu filho, ele olha para o processo inteiro, como Deus olha para nós. E aqui bem importante falar que alguém justo não é alguém perfeito. Se fosse assim, ninguém ia ser justo. A Bíblia diz que todos pecam e carecem da glória de Deus, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, o justo é aquele que confia no Senhor, é aquele que busca e que deseja verdadeiramente o Senhor. O justo, ele não chega no seu destino final porque ele é forte. O justo chega no seu destino porque Deus o conhece. E o caminho do mal ou do ímpio acaba aonde? No desfiladeiro, na destruição e na desgraça. Como diz o Salmo, a estrada escolhida pelos ímpios acabará em fracasso. E no começo, o caminho pode até ser um caminho de sucesso por algum tempo, mas o resultado final disso é a ruína. Então vamos fazer uma listinha do que é o justo versus o ímpio. O justo evita as más influências, ama a palavra de Deus, cria raízes em Deus, produz frutos, permanece firme
e, por fim, ele é conhecido pelo Senhor. Já o ímpio, ele rejeita Deus, não possui raízes espirituais, torna-se instável, é levado pelas circunstâncias, não permanece no juízo e o seu caminho perece. Agora que você já conhece um pouquinho dos versos e do que é o ímpio e o justo, vamos para a aplicação prática, que é o mais importante, não só conhecer um monte de coisa, mas aplicar esses conceitos fundamentais na prática. E vamos também concluir tudo que a gente viu. Mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Clica aqui embaixo no botão de curtir. Se você chegou até aqui, curte esse episódio. Outra coisa, manda para 3 amigos seus também esse conteúdo. Clica no botão de enviar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar os seus amigos a se tornarem mais justos. Então vamos para a aplicação prática de tudo que a gente comentou sobre o Salmo 1. O pecado, ele não começa com grandes quedas, e sim com pequenas concessões. Por exemplo, isso não pode, mas ninguém vai ver, só uma vez, depois eu me arrependo. Então são pequenos sims todo dia que você diz para uma coisa ruim que te leva à sua destruição, à sua falha. Digamos que você consegue abandonar aquele pecado, mas não basta apenas abandonar o pecado. É preciso encher o coração da verdade de Deus. Jesus, ele ensinou algo muito semelhante, onde uma casa vazia pode ser ocupada novamente pelo mal. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45, Jesus destaca: quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Não basta só abandonar o pecado, você tem que se encher da verdade da vida, que é Jesus Cristo, que é a leitura da palavra, que é estar perto de Deus, que é estar plantado nas águas, plantado próximo às águas, lendo a palavra, orando, entendendo, meditando a sua lei. Muitas pessoas, elas querem o fruto da árvore, mas as pessoas também não querem criar raízes. Então, nesse salmo fica muito claro que primeiro a gente precisa criar raízes para depois gerar os frutos. Primeiro o processo e depois o fruto, e não o fruto sem processo. Então, você tem que viver primeiro aquilo, para depois ganhar o fruto daquilo que você vive. Não é um dia, não, aceitei Jesus, agora sou liberto de tudo. Lógico, Jesus pode fazer isso, como ele fez com o ladrão, normal, tranquilo, até aí tudo bem. Mas precisa ser diário, toda hora, vários sims para Jesus todo dia. Criar raízes, a palavra tem que criar raiz na sua vida. Crie raízes para depois querer frutos. Quem vive sem Deus pode até parecer forte por um tempo, mas quando chega crise, sofrimentos, tentações, morte, fica evidente onde estavam as raízes dela. E não adianta nada ser bonzinho, ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Isso não basta para ser salvo do juízo de Deus. Você precisa ser salvo. E a única maneira de ser salvo é pela fé em Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Por mais que seja difícil muitas vezes, continue buscando a Deus, mesmo sem resultados, porque é no processo que Deus revela o propósito. Muitas vezes a gente fica esperando algo divino acontecer, quando na realidade é no relacionamento com Ele que o divino acontece. É como um pai para o filho. Primeiro você pede e muitas vezes o pai não te dá na hora, mas se você continua sendo um bom filho, uma hora você recebe. Mas sem esquecer que o pai é muito mais importante do que tudo que ele provê. À luz de toda a Bíblia, o Salmo 1, ele ensina o seguinte: existem apenas 2 caminhos espirituais. Ninguém é espiritualmente neutro. A palavra de Deus transforma
quem ama. A verdadeira prosperidade é viver alinhado com Deus. Quem confia em Deus cria raízes profundas. O justo permanece porque Deus o sustenta. O ímpio é instável porque está desconectado da fonte da vida. Além disso, muitos estudiosos dizem, entendem que o Salmo 1 aponta para Cristo Jesus, porque ele é o único homem que cumpriu perfeitamente tudo que o Salmo descreve. Nele a gente vê o justo perfeito. E quando estamos unidos a Cristo pela fé, passamos a participar das bênçãos descritas nesse Salmo. O Salmo 1 ensina que a verdadeira felicidade não é em fazer tudo o que a gente quer, mas caminhar com Deus, alimentar-se da sua palavra e criar raízes profundas nele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E fica a questão, depois de tudo que você viu, você prefere ir pelo caminho dos justos ou dos ímpios? Eu quero fazer uma série explicando salmo a salmo, como eu fiz aqui agora com esse salmo. Deixa aqui nos comentários a palavra quero, que eu vou saber se você gostou desse conteúdo, que quer mais conteúdos dessa análise de salmos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para se atualizar de todos os conteúdos que eu estou criando. Quero criar vídeos aqui toda semana sobre um tema, sobre uma música, algo profundo sobre a palavra de Deus. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!